Senhor, obrigado por essa manhã. Queremos, após esse momento maravilhoso de louvor a Ti, pausar tudo para dizer que o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, misericordioso, cheio de graça. Te pedir que o Senhor fale com cada um de nós aqui, ministre aqui aos nossos corações. Nós dependemos e precisamos de Ti. Te pedimos que o Senhor nos visite nessa manhã, como o Senhor já tem feito aqui, através de cada detalhe que já aconteceu até aqui. Mas te pedimos que o Senhor fale conosco através de tudo que for dito, lido na Tua palavra aqui, e que o Senhor, pela Tua misericórdia, me use como ferramenta, Senhor. Não para a vida apenas dos adolescentes e dos equipantes que estão aqui, mas também para a minha própria vida. Nós te entregamos esse momento como uma forma de adoração ao Senhor, que é digno de todo louvor. E te pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu continuo chamando Luiz. E é bom estar com vocês aqui no Retiro, viu, pessoal? É muito legal poder viver mais um momento juntos. Quero pedir, se você está com o seu livrinho, com a sua caneta, espero que Deus fale ao seu coração, mas que você tenha aí a oportunidade de anotar algumas coisas. E eu aprendi que sempre que eu estou estudando, eu anotava no computador, no notebook, digitava. E uma vez um professor falou que tudo que a gente digita quando a gente está estudando, a gente guarda no HD do computador. E é óbvio, né? Na hora que eu preciso das anotações, é só eu acessar e vai estar guardado lá. Mas ele disse que quem escreve enquanto aprende, guarda na própria cabeça. Quando a gente escreve no computador, o nosso cérebro não consegue guardar tantas informações, ou não é tão fácil quanto quando estamos escrevendo. A escrita é poderosíssima. E quando nós estamos ouvindo alguém falar e a gente começa a escrever, isso fica guardado na nossa mente. Talvez anos depois, eu conversando sobre isso com a Vitória falou, incrível como um dos últimos retiros que eu participei como radical, o caderninho está guardado até hoje, tem coisas que eu lembro eu escrevendo e isso ficou guardado no meu coração. Então aproveitem isso, tá? E quando a gente está com papel e caneta na mão, fica mais desafiador a atenção. Às vezes a mente quer fugir, aí você faz um desenho. Não tem nada de errado, eu sempre gostei de desenhar, isso me dava concentração e foco. Mas se você perceber que está te atrapalhando de algum jeito, dá um time ali, volta para cá, esteja presente aqui nos próximos minutos, para que você possa aproveitar cada detalhe que nós vamos viver juntos aqui, tá bom? Primeira coisa que eu quero saber, antes de mais nada, já eu vou me apresentar, talvez tenha algumas pessoas aqui que não me conhecem ainda. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aí um pouquinho é quem aqui, que está aqui no Retiro com uma grande amiga ou um grande amigo, alguém que você conhece, que é sua amigona ou talvez o seu amigão. Levanta a mão só para eu saber quem está aqui com algum amigo. Eita, tem bastante gente aqui com algum amigo. Se você está aqui e ainda não está com um amigo, pode ter certeza que se você... não é para conversar com um amigo, era só para eu saber quem estava com um amigo. Pode ter certeza que você vai sair daqui com a possibilidade de grandes amigos, talvez aí para a vida toda. Esteja atento, meninas e meninos. Bom, se você está aqui com seu amigo, eu queria fazer um desafio para você. Se você topar e quiser participar comigo agora nesse momento, você vai ter a oportunidade.
uma menina e um menino que tem um grande amigo, a menina tem um grande amigo aqui e o menino tem um grande amigo aqui. Eu queria que você viesse, levantasse a mão para vir aqui na frente e eu vou fazer só 2 perguntas e você responde se você quiser, certo? Quem tem uma grande amiga ou um menino que tem um grande amigo que gostaria de participar? Tem coragem? Vem cá, você. Um menino agora. Tem um que levantou a mão, mas eu tenho medo, porque eu vou perguntar umas coisas. Um menino, tem coragem? Vem. Uma menina do lado de cá. Ainda bem que tu veio produzido, nem sabia, né, que ia ficar, mas ela sempre está preparada. E você do lado de cá. E aí eu vou pedir uma coisa, é bom porque vem rápido, né? Rapidinho, também a gente tem tempo à vontade. Ó, cuidado para não chutar o fio aí. Agora eu vou fazer uma pergunta, certo? Para você. 2 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Primeiro eu vou explicar para vocês. Nós vamos falar sobre os amigos deles, certo? E eu quero que você diga uma coisa que não é uma qualidade da sua amiga, certo? Uma coisa que não é bacana, porém nós estamos em um local público, por isso que teve uma pessoa que levantou a mão que jamais eu chamaria aqui, que ele ia aproveitar, e aí eu confio que você vai ter muita tranquilidade, cautela, sabedoria para dizer uma coisa que não é legal da sua amiga. Não precisa dizer o nome, não precisa dizer o nome, mas você vai dizer assim, essa minha amiga, ela é uma coisa que não é interessante, uma coisa não é uma qualidade. Primeiro você diz seu nome, a sua idade, e aí você responde. Oi, gente, eu me chamo Giovana. Eu tenho 14 anos e eu acho que minha amiga, tipo assim, se estressa muito fácil comigo, sabe? Eu sei que sou lesada, mas ela se estressa muito comigo. E é isso. Muito bem. A amiga ali, ai, não acredito. E você, diga seu nome, sua idade e responda a pergunta. Meu nome é Saul, eu tenho 13. Eu não gosto quando... Não é ele faz sempre, mas eu não gosto quando eles são desrespeitosos contra as pessoas. Ó, profundo, hein? Agora, para vocês se limparem, vocês vão dizer... Agora, para vocês se limparem, vocês vão dizer uma característica positiva. Olha aí, agora é a hora de resolver o problema. Vai lá. Eu gosto muito quando ele faz... Quando a gente está conversando, a gente fica brincando, fica rindo. Eu gosto muito disso. Legal, é divertido. E tu, se limpa? Não, talvez. É que eu me identifico muito com ela e ela é muito parceira nas coisas. Muito bem, muito obrigado. Valeu, obrigado. Depois você pega o prêmio ali com a Vitória, viu? Tu sabe que meus prêmios são maravilhosos. Exatamente. Gente, vocês perceberam que o rapaz aqui, o Saul, ele estava preparado, mas quando veio para cá, rolou uma certa dificuldade para falar das coisas positivas, né? Isso é natural de nós, seres humanos. A gente tem uma tendência natural a olhar para as coisas que estão ruins, para as coisas que estão quebradas, para as coisas que estão faltando. Isso é natural. É mais difícil olhar o que é que está bom, o que é que está legal. Então, acontece às vezes de falar sobre as coisas ruins e perceber apenas as coisas ruins. Isso tem a ver com o assunto que nós estamos falando aqui desde o início. Hoje nós vamos falar sobre o impostor. Vamos tentar detectar qual é o impostor. E vocês viram que eu chamei as pessoas aqui para falar sobre outra pessoa e não sobre eles mesmos? É outra questão que é muito natural do ser humano, sempre apontar para o outro e não olhar para si. E isso é muito arriscado, principalmente se a gente está falando do impostor que vive em mim. Se ele está em mim, não faz sentido eu apontar para outra pessoa, eu tenho que apontar para dentro de mim. Só que o problema de apontar para dentro de si é que é muito mais desconfortável do que apontar para fora. Quando apontamos para fora, é muito mais prazeroso. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece de sentir prazer em apontar
para o erro do outro. Corrigir, dizer como é que eu faria melhor. Eu tenho muito isso. E isso é natural também do ser humano. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso também, em busca de entender quem é esse impostor que está tentando nos atrapalhar e me atrapalhar aqui, que eu deixei tudo separado bem certinho e simplesmente sumiu. Mas vai já abrir aqui e dar certo. E se eu fizesse a pergunta, quem é você? Será que eles responderiam com tanta facilidade como quem é o amigo, o melhor amigo que eles têm? Se essa pergunta fosse feita, qual seria a reação? Eu já experimentei isso, quem está no Radical já viu, quem está no CR também já presenciou, em que eu chamo uma pessoa e pergunto simplesmente isso, uma pergunta super curta. Quem é você? E sempre há muita dificuldade de dizer quem você é. Porém, eu vou agora me apresentar e dizer quem eu sou, certo? Oi, meu nome é Luiz. Eu sou um cara muito inteligente. Eu sou um cara muito criativo. Eu tenho um pensamento muito rápido. Eu tenho uma certa facilidade de resolver problemas. Quando aparece um problema, eu consigo ver alternativas criativas para isso ser resolvido. Eu gosto muito de ir na praia. Eu sou casado. Antes eu não era, alguns aqui já presenciaram, né, algumas fotos antigas minhas, mas hoje eu sou bonito. E para terminar, eu sou um cara muito humilde. Essa foi minha apresentação e aguardo palmas. Apesar da falsidade, o som das palmas me fizeram bem, muito obrigado. Porque vocês foram uma palma falsa pra caramba. Mas eu gostaria de, agora que eu já me apresentei, eu gostaria que você pensasse aí onde você está, quem é você? Pense um pouquinho. Coloque aí, quem está escrevendo, essa pergunta. Quem sou eu? Será que a sua resposta seria parecida com a minha? Quando vamos falar sobre o impostor, a primeira coisa que é importante ser dito são máscaras. O impostor, ele usa máscaras. O que é uma máscara? É algo que eu coloco sobre a minha verdadeira face, mas que me transforma, para quem está olhando, me transforma em outra coisa que, na verdade, não sou eu. E isso tem pontos positivos e negativos. Quais são os pontos positivos? É que eu não preciso me expor. Eu lembro que, na época da pandemia, quando a gente iniciou o Radical Presencial, todo mundo estava de máscara. E depois, aos poucos, a gente foi tirando as máscaras de proteção. E chegou um momento em que não precisava mais usar as máscaras. E eu fiquei muito feliz, porque não tinha mais limitação e eu não aguentava mais o meu bigode suado. Só que eu percebi que vários adolescentes continuavam assustadoramente de máscara. E tinham alguns que usavam a máscara, um óculos, um capuz, e aquilo me chamou muita atenção. Parecia o pessoal do vídeo aqui, né? Bota o capuz, fica só os olhos de fora. Mas, naquela época, era normal, porque ainda tinha algumas pessoas que não se sentiam à vontade de sair sem máscara e colocavam a máscara para se proteger. Se proteger de um Covid que, segundo as autoridades, já estava liberado para não usar máscaras. E a pergunta que eu fazia era por que esses adolescentes continuam usando máscara se não tem mais a necessidade de uso. E eu percebi que a máscara não era para proteger do que estava lá fora, o vírus. Era para proteger o que estava lá dentro.
A máscara protege. Essa é a parte boa da máscara. Se a gente tirasse as nossas máscaras, a gente ia ficar muito exposto para a vida real. E isso é muito perigoso, de fato. Porém, tem uma parte perigosa da máscara. A parte que protege é ótimo, mas a parte perigosa é que a gente se acostuma com a máscara. Chega uma hora que usa tanto que já nem percebe que está com máscara. Eu, por exemplo, se começar a falar com vocês sem óculos, algumas pessoas que me conhecem um pouquinho melhor vão dizer, né? Oxe, é diferente, né? Se me ver sem óculos, talvez desde os 7 anos de idade que eu uso óculos. E chega um ponto, no começo era super difícil, que incomoda, que não sei o quê, mas chega um ponto que eu não percebo mais que eu estou de óculos. Quem usa óculos sabe que é assim. Quando a gente troca de óculos, coloca novas lentes, não dá para descer nenhuma escada, fica parecendo um cego mesmo, que a escada muda de lugar, dá gastura, é normal. Porque são novas lentes. É como se eu trocasse de máscara. Uma máscara nova vai gerar uma vista melhor, porém, vai mudar o que eu olho, a forma com que eu olho. Então, quando eu falo de máscara, eu falei aqui 2 pontos, um ponto negativo e um ponto positivo e um ponto negativo. E eu quero ligar agora essa máscara que eu falei, por exemplo, sobre a máscara física, que foi na época da pandemia, só que, graças a Deus, a pandemia acabou, passou, não precisa mais de proteção, de máscara. E agora? Como é que vocês se protegem se não tem mais a desculpa da máscara? Ainda assim dá para se proteger. Talvez coloque um cabelo na frente, talvez coloque uma roupa que chame muita atenção, ou talvez uma roupa que passe desapercebido. Ou talvez não seja algo estético, mas seja algo de comportamental. Talvez um bullying com os mais fracos, os mais frágeis. Talvez um piadista surge do nada para poder se colocar e ter amigos. Talvez você goste de estudar e então se dedica cada vez mais para que, através das notas, isso fique ainda mais aparente de quem você é e o que você está fazendo, quem você é, o menino que tira 10. Quem você é, a menina que tira 10. Isso é errado? É ruim? É não. Mas isso pode ser uma máscara. E se tem pontos positivos e negativos, vamos entender um pouquinho sobre os prós e contras disso. Primeiro, agora que nós entendemos as questões estéticas, né, que estão expostas, agora eu quero aprofundar um pouquinho com vocês e pensar que máscara, a raiz dessa palavra, certo? Sabe qual é? Tem uma coisa que muita gente confunde. O nome é personalidade. Se eu perguntar, qual é a tua personalidade? Você vai descrever o seu jeito de ser, não é verdade? Como é que você é? Qual é a sua personalidade? Eu sou mais extrovertido, gosto de conversar, tenho vários amigos. Você vai começar a se descrever. E, de certa forma, isso não é correto. Não tem coerência. Porque a personalidade, a palavra personalidade vem da palavra persona. E persona, sabe o que quer dizer? Não era isso que era para ser? E me descreve como pessoa. Vem de personagem, vem de outra palavra também. A raiz central é máscara. Olha só, vai entendendo aí. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas já nós vamos entender e vamos trazer para nós. Se personalidade, vem para personagem que termina em máscara, a nossa personalidade, na verdade, é uma máscara que nós colocamos para se defender do que está lá fora e do que está aqui dentro. Mas, como eu disse, tem as coisas positivas dessa máscara, que é: eu fico mais protegida, eu fico mais protegido. Agora, se eu usar essa máscara de forma certa, equilibrada, aí é muito bom. Porque quando precisar, eu vou estar protegido. Qual é o problema? Eu uso tanto que eu me acostumo com ela e a minha vida vira uma máscara que não sou eu, porque eu estou por trás dessa máscara.
E talvez as pessoas que olhem você só vejam a máscara. Mas lá no fundo você sabe que aquilo é só uma máscara externa. E que você é outra pessoa por dentro. Só que se usar tanto essa máscara, chega um ponto que você mesmo acha que essa máscara é você. Mas é só a sua personalidade. E a nossa personalidade, ela tem a missão de nos proteger, mas quando a gente usa sem equilíbrio, a gente se transforma numa coisa que nós não somos. E se tornar algo que nós não somos é muito arriscado. Sabe por quê? Porque eu e você fomos feitos com um nível específico e alto de cuidado pelo Criador. A Bíblia é clara quando diz que nós fomos formados e Ele já sabia. Antes de você nascer, Deus já sabia. Ele permitiu que você viesse a esse mundo aqui com um propósito e Ele preparou você para isso. Só que quando a gente cai nesse mundo aqui, na vida, e você começa a entender como é que isso funciona, rapidamente todos os seres humanos, todos nós, buscamos uma máscara para nos proteger e que a gente acaba se tornando uma coisa que nós não somos. Isso é muito arriscado. Que aí vira o impostor que vive em mim, como nós cantamos aqui. E onde é que esse impostor atua? Onde é que a sua máscara aparece? Na escola. Lembra aí, você e você mesmo. E deixa eu dar uma dica aqui, porque agora a gente vai entrar num lugar em que eu preciso da ajuda de vocês. Tudo que eu começar a falar, tudo que a gente começar a refletir, a máscara vai pedir para você apontar para outra pessoa, menos para você. E isso vai acontecer muito rápido, talvez você nem perceba, mas eu quero que você busque agora fazer um exercício de trazer para você. Tudo que for dito, lembre como é que eu lido com isso, como é que eu reajo a isso, como é que eu ajo na escola, quando é que é a minha máscara agindo na escola e não eu mesmo, e como é que é em casa, como é que é no condomínio ou na rua, com os amigos, como é que é na igreja. A gente tem vários ambientes, mas se a gente falar só desses aqui, pense um pouquinho. Como é que você é em casa? Seja honesta com você mesmo, seja honesto. A mesma pessoa que você é em casa, com seus pais, com seus irmãos, você é a mesma pessoa lá na escola? A gente está na faixa etária aqui de 11 a 14 anos. Essa fase é uma fase complexa do ser humano. Por isso que a gente quis parar tudo aqui, juntar aqui vocês, para ajudar vocês nesse processo através da palavra de Deus, através do que a gente aprende com Cristo. Por isso que o Radical existe, dada a importância dessa fase em que vocês estão. Pense aí um pouquinho, como é que é na escola? É do mesmo jeito que em casa? E como é que é na escola e na igreja? É do mesmo jeito? Eu vou confessar para vocês que eu estava ali do lado, muito emocionado, com vocês cantando. Eu escuto adolescentes, tanto lá na igreja quanto no consultório, completamente destruídos. E os pais nem imaginam. O professor não sabe. Os colegas não fazem ideia. E poder ver tantos adolescentes aqui se derramando de verdade na presença de Deus. É um privilégio. Mas e quando terminar o retiro? E quando suas amigas forem embora? E quando você voltar para o escuro do seu quarto?
para a rotina. Você vai sair daqui sabendo que não precisa mais ser do jeito que era antes. E tem um lado bom e um lado ruim disso. Quando eu não sei, quando eu sou ignorante sobre algo, é uma coisa. Mas quando eu sei e eu não faço, tem outro peso. A Bíblia fala isso. É melhor que não soubesse. Mas se Deus trouxe você até aqui, cada detalhe vai te empurrar para uma nova vida. Uma vida real, uma vida verdadeira. A nossa intenção aqui não é que vocês tirem as suas máscaras, deixem aqui e saiam como novas. Isso não vai acontecer agora. Essa não é a proposta. A máscara vai continuar. A ideia é que você use com sabedoria, segundo a vontade de Deus e não a sua vontade. E falando da diferença da escola, da igreja, ou talvez do retiro, e depois quando voltar tudo, talvez, e agora falando de mim, eu tendo a fingir todo o tempo que sou alguém melhor para Deus e para todas as pessoas que estão perto de mim. Mas nem sempre eu estou bem, mas eu tendo a fingir que estou bem. Porque ninguém pode saber que dentro de mim há uma pessoa que não é quem todo mundo vê. Nós temos pelo menos 3 eus. O eu que eu realmente sou, o eu que as pessoas acham que eu sou e o eu que eu gostaria de ser. Quando fazem uma pergunta para mim, às vezes eu reconheço. Eu não falaria isso, mas eu sendo eu mesmo não seria aceito por essa pessoa. Então, eu vou falar uma coisa que vai ser aceito. E aí você responde segundo a máscara. Mas isso não acontece só com meus amigos, isso acontece com Deus. Quando eu faço uma coisa que talvez, que eu sei que não vai agradar a Deus, eu tendo a fingir, e eu tenho um repertório imenso para isso, para tentar conquistar Deus com as coisas que eu posso fazer para Ele. E isso é uma ilusão. Deus me ama por quem eu sou e não pelo que eu faço. Deus ama você por quem você é e não pelo que você pode produzir para Ele. Foi legal que eu tinha anotado aqui, e a gente teve um tempo aqui, antes de vocês chegarem, a gente estava, onde vocês estão aí? Sentadinhos e ouvindo pessoas que vieram ministrar os nossos corações para que a gente pudesse ministrar e ajudar vocês. E é engraçado que quando eu anotei isso, né, e eu gosto muito de falar sobre isso, que a pessoa lá, que foi o Abel, falou de novo, eu, caramba, confirmou que eu precisava que vocês escutassem isso. E quem já está lá no Radical, ou talvez no CR, já me ouviu falar também que Jesus, quando se batizou, ele ouviu Deus falar diretamente com ele. Vocês lembram o que é que Jesus falou? Esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu amo, a quem é importante, a quem eu gosto, a quem eu acho muito legal. E sabe quais os milagres que Jesus tinha feito naquela hora que ele ouviu Deus falar aquilo para ele? Lembrem aí, quais foram os milagres que ele tinha feito? Nenhum. O que ele tinha falado? Nada ainda. O que ele tinha feito? Nada ainda. E isso fica claro que nós somos amados por Deus, por quem nós somos. Agora a pergunta é, Deus sabe quem eu sou, isso é fato, mas você sabe quem você é? Do que adianta você ser amado e não se sentir amado? Se eu não sei, eu não recebo. Mas se eu sei e decido não receber, continuo sem receber. Tem a ver com a sua decisão, não só de saber, mas de receber isso. Muitas vezes, falando de mim, eu me escondo.
Eu me escondo de mim mesmo, porque quando eu olho para mim e eu vejo a podridão aqui dentro, eu só finjo que nada disso está sujo como parece e sigo colocando máscaras cada vez mais bonitas e mais apresentáveis para mim mesmo. Eu finjo para as outras pessoas, porque eu quero ser aprovado. Eu preciso ser aprovado. E eu finjo para Deus, porque do jeito que eu quero a aprovação das pessoas, eu quero a aprovação de Deus. E como nós vimos aqui, isso é uma completa ilusão. Talvez quando você está machucado, quando você está sofrendo, e você sorri, você está usando a máscara da alegria. E talvez ninguém perceba como você está triste. Sabe, quando alguém te pergunta, está bem? E você está tudo bem, mesmo sem estar? É uma máscara para que ninguém saiba que eu estou triste. Sabe quando a gente vai orar e o nosso coração está quebrado, destruído, não sei nem o que dizer para Deus, mas você acaba sendo exposto publicamente no GR, talvez na família. Ora aí, na escola. Tem algum crente aqui? Alguém de igreja? Só para fazer uma oração? Logo nesse dia. Ou talvez a minha oração é feia. Eu nem sei como é isso. Como é uma oração feia. Porque oração é você falar com Deus. Mas quando eu vou orar, quando eu ia orar, quando eu me converti, eu ficava preocupado com que as pessoas iam ouvir o meu jeito de orar. Que loucura, gente. Não faz nenhum sentido. Não é com as pessoas, é com Deus. As pessoas só vão usufruir do que eu estou falando com Deus e intercedendo. No começo aqui, a gente teve uma oração, né? Um dos meninos veio aqui e orou. E talvez você estava orando e a gente foi ouvindo risos e tal. E a gente pensa, como é que pode o pessoal rir na oração? Gente, vocês não fazem ideia como é minhas orações. Deus sabe. É massa, ó. Alguém já orou e dormiu no meio da oração com sono? Olha, levanta logo a mão. Não é para se acusar, não é só para... Aí lá no CR a gente faz assim, ó, que aí ninguém sabe quem é ninguém. A gente se identifica. Se você ouvir estralinhos, é porque alguém está se identificando. Sabe como é que eu ficava? Destruído. Pronto, e agora? Como é que Deus vai me ver? Sabe o que é que eu descobri? Eu só descobri isso depois que eu fui pai. Eu estava com o Gugu tinha mais ou menos a idade de vocês, ele numa rede, eu na outra, na casa de praia de uns amigos. Todo mundo foi dormir, eu fiquei conversando com ele, bate-papo legal pra caramba, e a gente foi conversando e o sono foi pesando. Até falei para os meninos que a gente estava servindo aqui, ajeitando umas coisas, começa a chegar uma hora, minha fala começa a embolar, assim, é o sono chegando. E a gente foi conversando, foram chegando, e quando eu me deparei, eu estava falando, e pois é, rapaz, aquele vídeo, tu viu, Gugu? Gugu, tu viu, Gugu? Quando eu olhei, ele estava... Sabe como é que eu me senti como pai? Que legal! Foi tão massa que a gente dormiu, conversou até dormir. Caramba, que momento único! Ou vocês acham que eu ia pegar o punho da rede e balançar? Ei, mas tá ficando doido, né? Tu não tem respeito por mim, não? Como é que tu dorme na minha cara? Por que com Deus não pode ser assim, se Ele é nosso Pai? Se Ele nos ama incondicionalmente, se Ele nos ama a despeito do que nós fazemos. Oração é um momento profundo de intimidade com Deus, onde você vai falar com Deus e falar, sabe o quê? Sem máscara. Tem coragem? Eu tive. Foi desesperador. Quando eu entendi que Deus sabia, eu li a Bíblia e comecei a entender que Deus sabia o que eu pensava, eu disse, rapaz, eu tentando enganar Deus, e agora? Porque eu sou craque em enganar todo mundo que está perto. Só que Deus não está perto, Ele está dentro. E aí Ele já sabia. E eu comecei a ver que não fazia sentido nenhum eu tentar enganar a Deus. Lembra da apresentação que eu fiz no começo? Era fake. Eu vou me apresentar novamente. E a partir daqui, o que se fala aqui, fica aqui.
Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Celebrando Restauração. Quem já faz já sabe que tem um sigilo e anonimato. Mas a partir de agora, tudo que eu falar, eu gostaria que, quando a gente fosse embora daqui, ficasse apenas no nosso coração, né, na nossa mente, e não fosse compartilhado com outras pessoas. Tanto que eu vou falar, como quem for falar aqui, sigilo e anonimato. Pode ser? Fechou? Eu vou me apresentar para vocês. Oi, gente, sou o Luiz, um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando contra um bocado de coisa horrível. Dentre elas, pornografia, masturbação, necessidade de aceitação, medo, insegurança, baixa autoestima, covardia, mentira, vontade de pegar o que é dos outros, ansiedade, depressão, vocês não imaginam como é libertador dizer essas palavras aqui. E esse choro não é de tristeza por causa dessa desgraça, não. É de libertação. Porque o mais importante é que eu estou livre de todas elas. Só por hoje. Eu posso chegar aqui e dizer... A primeira vez que eu fiz isso foi desesperador. Porque foi a primeira vez que eu tive que fazer isso. E como o costume era esse, parecia que o mundo ia acabar. Como é que eu digo que eu sou mentiroso se eu amo contar história? Toda história que eu disser agora, as pessoas vão achar que é mentira. Porque eu disse que luto contra a mentira. E quando eu for pregar falando sobre masturbação, sobre pornografia, eu vou perder credibilidade. Se eu estou dizendo que eu luto contra isso, como é que eu vou falar sobre isso? E quando eu disser que eu luto contra a vontade de pegar o que é do outro, será que quando eu estiver perto as pessoas não vão ficar com medo, guardar as coisas? Cuidado, Luiz chegou, vamos guardar aí o celular. Esse mundo existe, viu, pessoal? É real. Se você fizer isso aqui, talvez lá na sala de aula, eu não sei o que é que pode acontecer. Você precisa estar muito seguro de quem você é para expor desse jeito. E na idade em que vocês estão, isso é bem desafiador. Sabe por quê? Porque nessa idade que vocês estão, é a idade em que a gente quer aprovação. Porque nós não sabemos ainda quem nós somos. E quando a gente não sabe quem a gente finge para nós mesmos, para todo mundo, que sabe que é. Mas lá no fundo você sabe que você não sabe. Por isso nós temos a Bíblia como um norteador para discernir quem realmente eu sou. Um dia, eu já estava casado com a Ju. Sou casado com a Ju há 23 anos, tenho 2 filhos, glória a Deus. Faz 23 anos que eu estou casado e a gente namorou durante 3 anos. É um bom tempo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É antes e depois. É incrível. E é um negócio que eu gosto de dizer que é bom demais e é ruim que só. Porque a Ju me ajuda a entender quem eu sou todos os dias. Ela sabe exatamente quem eu sou e ela me ajuda nisso. E quando eu estava casado já com a Ju há alguns anos, eu cheguei para a Ju e falei assim, amor, eu tenho que saber o que é ser um homem de Deus. Aí ela disse, como assim? De onde tu tirou isso? Não sei de onde tirei isso, mas eu tenho que saber.
Ali agora, eu disse, pois é, eu não sei. Como é que a gente sabe? Onde é que a gente vai? Ela disse, amor, homem de Deus, essas coisas devem ser numa igreja. Aí eu disse, não, igreja não, pelo amor de Deus. Mas se fosse igreja, qual seria? Ela disse, a minha família é católica. Eu disse, vixe, eu não entendo nada. Teve uma vez que eu fui lá ver o padre falando, é um senta, levanta e repete a mesma coisa. Eu fui 3 vezes, era a mesma coisa que ele falava. Eu nunca conheci assim, não sei como é, nunca fui da igreja católica não, né? Aí ela disse, ixi, e tua família? Eu disse, minha família era testemunha de Jeová. Mas o negócio lá era doido, viu? Eu lembro de umas coisas, não dá certo também não. Aí ela falou, amor, só sobrou os crentes. Eu, Deus me livre, vão viver aqui em casa perturbando, querendo comer tudo. O bicho para comer é crente, não dá certo também não. Aí ela lembrou de uma amiga que era de uma igreja que era diferente. Aí eu disse, não existe igreja diferente, eu sei como é a igreja. E aí era a IBC, que era no 7 de setembro, e a gente foi lá para conhecer. Eu cheguei lá e tive o privilégio de ter um encontro, não com a igreja, não com as pessoas, mas com Deus. O próprio Deus ficou claro para mim naquele dia que eu precisava descobrir. E aí, anos depois, eu fui na tenda e me deparei com um Deus real, verdadeiro, que me conhecia profundamente e eu não fazia ideia que ele existia de verdade. Porque Deus é uma pessoa. E de lá para cá, eu fui aprendendo, lendo a Bíblia, caminhando com outras pessoas e entendendo quem ele era e entendendo quem eu sou. Nesse processo de conhecer lá na IBC, eu descobri que tinha um negócio que a propaganda era assim, ó, se você tem falha de caráter, maus hábitos, e se você precisa de ajuda para se livrar dessas mazelas, você pode ir e tal. E eu fui lá. O nome é Celebrando Restauração. E na hora que eu cheguei lá, eu já cheguei dizendo que eu precisava de ajuda. E ele disse, eu achei que era assim, você chega lá, diz qual é o problema, eles dizem como é que resolve e eu vou para casa, né? Pronto, é ótimo. Só que o segredo estava na próxima. E eu acreditei nisso aí. E eu fui toda segunda-feira, na época era sexta, e nunca descobri o segredo. E eu estou indo até hoje, é porque o segredo não está hoje, ele está na próxima, então eu estou indo direto. E sobre o CR, eu quero falar uma coisa rapidinho, só para vocês entenderem. Se a gente está falando de impostor, que a gente já entendeu que tem um impostor, a gente já entendeu a nossa máscara, que ela nos protege de nós mesmos, de quem está fora, que a gente precisa tirar isso, a gente precisa de um lugar seguro. Se você falar alguma coisa assim para qualquer pessoa, pode dar muito ruim. E lá na IBC, graças a Deus, nós temos um local com pessoas que podem te ajudar nesse processo, de você saber quem você é e te ajudar nessa caminhada. É uma jornada de 12 passos, Celebrando Restauração. E nós temos o Celebrando Restauração específico para a idade de vocês. Quando você chega lá, vão ter outros adolescentes, vão ter os tios, alguns estão servindo aqui com a gente, e eles vão ajudar você nessa caminhada, que foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei lá. Vão ter algumas orientações, muita coisa que você vai aprender, que você vai para a sua vida inteira, e é transformador. Eu queria fazer um resumo, são 12 passos, e eu quero finalizar fazendo um resumo de 3 etapas, que resume, né, um pouquinho dos 12 passos. Se você puder anotar, fique à vontade. Eu chamo de tríade da restauração. Tríade da restauração. Tríade, vocês estão vendo essa câmera que está na minha frente? Vocês estão vendo que desde o começo ela não se mexeu nenhuma vez, porque ela tem um tripé. Se você tirar um dos pés, misericórdia, cadê o Afonso? Já sentiu a dor ali, ó. Não dá. Por quê? Porque só funciona se tiver os 3 pés, tripé. O tripé da restauração, primeiro ponto. Alguém que é do CR aqui quer arriscar? Primeiro ponto. O primeiro passo é sair da negação, certo? Mas eu não vou fazer o resumo dos 12 passos, senão ia ser só eu aqui até de noite. Eu vou fazer um resumo trazendo um tripé da restauração. Primeiro é reconhecer. Anota aí. Eu reconheço isso, aquilo e aquilo. Se você não reconhece, não tem como você mudar nada. Se você quer mudar alguma coisa, você precisa reconhecer que não está legal. E, em nome de Jesus, atentem para isso, porque isso é o pontapé. Se você sair do quarto e a sua amiga diz assim, amiga, teu cabelo não está legal, não?
Tu quer ajuda aí pra gente ir ali? Eu faço um penteado. Não, meu cabelo tá ótimo. Aí sai de perto da menina e diz assim, ó, invejosa velha dessa, tu viu? Querendo destruir meu dia. Aí chega na outra menina, a outra menina olha assim pra tu, amiga, teu cabelo não tá legal, não. Aí tu sai, aí vem quatro meninas já dizendo que tu tem que pelo menos ir no espelho dar uma chetada. Aí tu vai no espelho, tá o caos, aí diz, nem tá tão ruim. Aí tu sai, parece o Bozo, né? O patati patatá misturado com o boneco assassino, o Chuck. No mínimo, você precisa, para mudar alguma coisa, no mínimo é reconhecer. Esse rapaz está um caos mesmo. Primeiro, reconhecer. Quando eu faço alguma coisa de ruim, eu só posso dar o outro passo se eu reconhecer. Por exemplo, se eu machuquei uma amiga minha que eu gosto, eu preciso reconhecer que eu fiz isso. Porque senão eu não vou dar outro passo, que é pedir perdão. Reconhecer, depois perdão. Eu só peço perdão sobre algo que eu sei que eu fiz. Às vezes, quando eu estava aprendendo isso, eu dizia assim, rapaz, eu vacilei, eu tenho que pedir perdão. Aí eu ia lá. Rapaz, eu estou aprendendo, eu vou botar em prática. Isso aqui não pode ficar só na minha cabeça, não. Tem que ser a prática. Eu chegava para a pessoa e dizia, quero lhe pedir perdão, porque eu falei isso e isso para você. Mas também, né, meu amigo, o jeito que você chega, eu não posso fazer nada, não. Ninguém de ferro. Não adiantou nada. Estou no caminho, mas ainda estou aprendendo, né? Depois eu aprendi que o perdão é algo entre eu e Deus. Certo? Primeiro, reconhecer. Segundo, pedir perdão. E terceiro, largar o que eu fiz, o que eu fazia. Eu reconheço, eu peço perdão e eu largo. O que é largar? Parar de fazer. Os hábitos ruins. Eu tenho um hábito horrível, que eu vou confessar aqui para vocês, certo? Eu tenho vários, eu estou pensando num que dê para eu falar. Eu tenho um hábito ruim de... antigamente eu tinha mais, agora eu estou muito mais tranquilo. Que era, enquanto a pessoa está falando comigo, eu já estou pensando o que é que eu vou falar. E aí eu nem escuto o que a pessoa vai falar, e a pessoa está construindo um negócio, depois deixa eu te dizer um negócio, rapaz, você já atropelou. Certo? Aí eu preciso reconhecer, que se eu não reconhecer a pessoa, tu nem deixou eu falar, se tu demora demais, meu amigo, eu estou aqui, pronto. Reconhecer, depois tem que pedir perdão. Olha, eu quero pedir perdão porque eu atrapalho, porque eu incomodo, né? Eu estou passando por cima. E depois eu paro de fazer. Não é simples? Não. Nenhum dos três aí são simples. Para mim, o pior é o terceiro. Tem gente que o pior é o segundo. Tem gente que nem começou. O terceiro é difícil para mim, sabe por quê? Porque por exemplo, voltando aqui, né? A questão que talvez seja comum aqui para alguns de vocês, a masturbação me tirou a paz durante anos. Eu ficava desesperado quando eu tive um encontro com Cristo, me batizei, aprendi que não podia fazer, que era errado, que se desagradava a Deus, e eu não conseguia parar de fazer porque eu estava viciado. Masturbação vicia, igual uma droga. Se eu tivesse um pouco mais de tempo e a gente pudesse passar os slides, e talvez em outro momento eu possa fazer isso lá no Radical, em outro lugar, era mostrar para vocês o que é que acontece no cérebro de vocês quando você está repetindo uma atividade prazerosa, seja ela positiva ou negativa. Nosso cérebro, ele entra em um sistema de recompensa que vem o prazer absurdo e depois ele vai embora rápido, como no celular, por exemplo. Quando no primeiro dia que vocês chegaram aqui ontem, eu olhei assim, vocês tudo correndo, brincando, eu disse, rapaz, se tirar o celular, eles ficam parecendo adolescentes, né? Porque a pessoa acha que adolescente é assim. Descreva um adolescente, ele está com a cara feia, ele está com o celular, e se você perguntar uma coisa, ele fala assim. Adolescente não é isso não, viu? Isso são máscaras que o adolescente coloca. Adolescente é legal pra caramba.
tem muita coisa a ensinar para mim, eu aprendo muita coisa com vocês, é super divertido, mas tem hora que dá um piripaque mesmo, que é um momento da doideira da cabeça mesmo, e isso faz parte. Mas não, isso não quer dizer que você é assim. Mas de tanto falarem que o aborrecente, até o pai mesmo fala, né? Não receba isso não é verdade. Tripé, tá ok? Primeiro é reconhecer. Segundo é? Terceiro é? Aí eu tenho um problemão, como a masturbação, como eu estava falando para vocês. Eu fiz o tripé, disse que nem foi tão difícil. Reconheci, pedi perdão. Eu tenho parceiros de caminhada até hoje, em que eu peço perdão, confesso, peço perdão, e depois eu larguei, parei e fiz uma oração com Deus, porque eu pedi perdão é para Deus e para alguém. Eu passei um tempão pedindo perdão para Deus no meu quarto. Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer isso, ok? E Deus sabe, assim, né, no meu coração, a vontade de não fazer mais aquilo. E quando eu terminava de orar, com 2 horas depois, eu estava me masturbando de novo. Como é que pode isso? E aí eu disse, preciso de um prestador de contas. Lá no CR, a gente também ajuda muito nisso. E no prestador de contas, agora eu tinha uma pessoa para prestar contas. E aí eu dizia, cara, aconteceu isso, isso e isso, quero pedir perdão. A gente orava juntos, isso é maravilhoso. Só que aí eu largava, né, a partir dali. Aí no outro dia eu caía de novo. Por isso, olha para cá. O que tem escrito aqui? Uma frasezinha tão simples, mas tão desafiadora. Só por hoje, e aí eu vou encerrar aqui, quer dizer que quando eu reconheço, peço perdão para Deus e para uma pessoa de confiança, e largo, presta atenção aqui, o largar não é que nunca mais eu vou fazer, não, tá certo? Quem me dera se fosse assim. O largar não é que eu vou deixar de fazer. O largar é que eu decidi parar de fazer só por hoje. E amanhã? Lembra? O segredo está na próxima? Amanhã é outro dia. Então, é só por hoje. Se você recair, você vai sair daqui, entendendo sobre a máscara, você vai anotar no caderninho várias coisas que você vai colocar aí de mudança real na sua vida, decidido para um novo ano, completamente diferente de tudo que você viveu até aqui. Porém, se ficar só no caderno, não vai adiantar. Tem que ir para a vida. E para ir para a vida precisa de decisão. E decisão diária, só por hoje. E para finalizar, eu quero que vocês escutem um pouquinho de uma história real de um amigo de vocês, que eu fiz um convite para ele falar um pouquinho com vocês aqui. E assim como eu falei, né, sigilo e anonimato como no CR, e eu tenho certeza que Deus vai ajudar muito vocês aí. Eu quero convidar o James para vir até aqui. Chega aí, James. Por aqui, James fez o processo do CR, né, vivenciou o grupo de passos. A gente teve várias conversas ao longo desse tempo aqui. E eu conversei com ele para ele trocar uma ideia com vocês. E como eu falei, né, estar aqui, falar sobre a nossa jornada de restauração publicamente é um desafio, e eu espero que vocês acolham aí o James, e agradeço demais aí pela coragem, a disponibilidade. Fique à vontade, Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel James, mas pode só me chamar de James. E sou discípulo amado de Jesus, que luta contra a mentira, contra o julgamento, contra a inveja, fofoca. Luto contra a ansiedade. Luto também contra a pornografia e masturbação, na qual durante muito tempo eu fui viciado também. E recentemente estava lutando contra um processo depressivo,
que durou alguns meses, mas, para honra e glória de Deus, estou limpo só por hoje. E, basicamente, tudo que foi falado aqui eu pude entender com muita precisão no CR, né? Mas eu cresci num lar cristão, mesmo a minha mãe, ela dizendo para mim, né? Ah, você é um filho amado, você é um filho desejado. Muitas vezes eu não acreditava nisso. A minha história mesmo, ela começa antes de eu nascer, porque meus pais, eles não podiam ter filhos da maneira natural. Então, eles tiveram que fazer uma inseminação artificial. Eles tentaram muitas e muitas e muitas e muitas vezes e não dava certo. E na última vez que eles foram tentar, eles já estavam conversando com um médico que já estava agendando com um orfanato para poder adotar uma criança. Quando, de repente, nessa última tentativa, graças a Deus, a minha mãe consegue engravidar. E daí eu nasci. E a minha vida foi correndo, tive os problemas com masturbação e pornografia a partir dos meus 13 anos. Fiquei viciado durante muito tempo. E quando eu entrei pela primeira vez na IBC, foi onde eu vi um lugar, uma igreja, que realmente acolhia esse tipo de gente, né, que estava lutando contra muitas dificuldades, inclusive a que eu estava passando, na qual muitas vezes, né, diante das pessoas eu fazia um eu diferente, enquanto lá em casa esse outro eu que eu falava para as pessoas ficava sussurrando no meu ouvido: você não é digno de perdão, você não é digno de perdão, você não é filho amado de Deus, você não é desejado, você merece morrer e tudo mais. E durante muito tempo, até mesmo na minha caminhada como cristão também, fiquei tendo esses pensamentos porque eu relembrava coisas do passado, coisas que eu fiz, tanto amigos que eu traí, quanto as pessoas que me machucaram, tanto as coisas que eu fiz comigo mesmo. Eu ficava me remoendo por causa disso, né? E quando eu entrei na IBC, eu conheci o CR também. E no ano passado, Deus me abençoou com a vaga para poder fazer o grupo dos 12 passos, né? Que é a caminhada de 9 meses, com uma turma só. E essa turma... E Deus me abençoou com uma turma realmente muito, muito boa, na qual eu também tenho amigos até hoje de lá. E lá, durante o processo, antes do CR, né, eu comecei tendo a mesma visão de sempre. Né, eu me auto-julgava, eu tinha o hábito de, digamos que me autoflagelar, só que não fisicamente, mentalmente. Autoflagelar é eu pegar um chicote e ficar batendo as minhas costas por algum erro que eu fiz. Mas, no caso, eu fazia isso na minha mente, dizendo aquelas palavras que eu não era digno de perdão, dizendo que eu não merecia nada, dizendo que Deus não vai me escutar. E com essa visão que eu tinha de auto-julgamento, eu também julgava as pessoas e tinha a percepção de que Deus também me julgava pelo que eu era. Eu tinha uma visão completamente diferente e deturpada do que era Deus. Na minha visão, Deus era um Deus punitivo e cruel. No fim das contas, era só a imagem do meu eu. E durante a minha caminhada aos 12 passos, eu escutei uma música, que o nome da música é Herege, e o refrão da música falava sobre tudo que eu pensava. Que o refrão da música é: eu criei um Deus tão cruel, a imagem do meu eu. A fé vira faca sem amor, a lei vira laço sem amor. Como ter a Deus sem ter amor, se Ele é amor? Verdade é vaidade sem amor, palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Então eu vi em mim que eu não tinha amor por mim mesmo e eu não reconhecia o amor de Deus. Por mais que mesmo assim Ele me amava, né? E durante o processo, né, eu tive o retiro do 4º passo.
E lá eu pude relembrar de muitas coisas que aconteceram, tanto de coisas ruins quanto de coisas boas. E quando eu fui vendo as minhas coisas boas, foi onde eu pude ter aquele, não posso dizer, aquele insight, né? De que basicamente era ingratidão minha o que estava acontecendo. Que na realidade eu era realmente uma pessoa muito agraciada por Deus. Tanto por ter pais que realmente me queriam e por ser amado de Deus, né? E o tempo foi passando, fui concluindo os 12 passos, fui aprendendo a lidar com as dificuldades, assim como o Luizão falou, né, a tríade da restauração, resumindo tudo, e a essência do CR, né? E assim, acabou o CR, continuei ainda na caminhada, mas aí eu enfrentei um processo depressivo, né, devido a algumas situações que aconteceram na minha vida. E, de novo, esses pensamentos vieram, né? De que eu não era digno, de por que isso acontecia comigo. Ninguém necessitava também da validação das pessoas, então eu pensava, ninguém vai gostar de mim e tudo mais. E realmente já cheguei a uma tristeza muito profunda por causa disso, porque eu ainda não conseguia ver o amor de Deus na minha vida. Ainda mais que o ano passado, para mim, foi um ano muito difícil. Muitas coisas na minha vida deram errado, inclusive o meu sonho de passar no vestibular naquele ano. E quando foi no dia 31, meus pais viajaram, eu fiquei sozinho em casa e eu estava tomando banho para ir para o Réveillon, né, na igreja. E lá, quando eu estava no banho, só decidi mesmo me sentar e fiquei pensando, fiquei lembrando de tudo que aconteceu durante o ano, né? E fui lembrando de que Ele me abençoou com grandes amigos, que, de resumo, só de eu estar vivo naquele dia e continuar vivo já era completamente graça de Deus. E foi lá naquela hora onde eu percebi que eu realmente era amado de Deus. E há muito tempo, quando a minha mãe, ela sempre, desde que eu era criança, ela vivia perguntando, quem é você? E eu demorava um pouco para responder, e ela dizia, você é eu ia lá, filho amado de Deus. Só que eu não sentia isso, né? Eu falava isso com uma dor no coração, porque eu não reconhecia isso em mim, e eu não reconhecia o amor de Deus, eu não me permitia sentir o amor de Deus. Mas aí foi depois do dia 31 de dezembro de 2025, que eu realmente, hoje em dia, eu posso dizer com convicção, para a honra e glória de Deus, que eu sou um filho amado de Deus. E assim sigo limpo das minhas falhas de caráter e muitas outras mazelas, só por hoje, para a honra e glória de Deus. E obrigado pelo silêncio. Talvez você se identificou com algumas coisas ou com outras coisas, né? Uns se identificam de um jeito, outro de outra, mas talvez passou algumas coisas que eu falei, que o James falou, que talvez seja realidade na sua vida. E agora, a decisão é o que você vai fazer com isso, com algo que você já sabe. Deus fala muitas coisas sobre nós, mas nós mesmos falamos muitas coisas sobre nós e o mundo fala muita coisa sobre nós. Talvez você deve escutar que o que é que o mundo diz e você escuta com frequência, e o desempenho, e os likes, e o padrão. Talvez imposto pelo seu irmão mais velho, mas é porque o meu irmão, então eu tenho que... São pessoas diferentes. Talvez as notas, os likes, quando você tira uma foto e não dá a quantidade de likes que talvez você esperava, e isso vem como uma bomba, dizendo, mas a minha amiga tem tantos seguidores, tem tantos likes, por que que... Ou então você passando ali no Instagram e vê a foto de alguém e olha, esse meu cabelo não é assim,
Minha barriga não é assim. Minha altura não é assim. E o que as feridas dizem? Todos nós temos feridas. Ferida da rejeição, ferida da culpa, ferida da vergonha por ter feito alguma coisa, ferida dos rótulos, às vezes colocados por você mesmo, às vezes colocado por alguém. Você é igual ao seu pai. Esse menino é o tio dele todinho. Essa menina nunca vai ser nada. Ô menino burro. Ô menina lesada. E vai se enchendo de rótulos. Não é você. Não precisa ser. E Deus é tão maravilhoso que nos deu a possibilidade de escolha, de arrancar esses rótulos e colocar em nós quem realmente nós somos, quem verdadeiramente você é. E sabe quem diz quem nós somos? Deus diz quem nós somos. Antes de formar você no ventre, eu o escolhi. Jeremias 1:5. Como é que Deus iria formar alguém para ser um nada? Para estar fadado a algo ruim? Não faz sentido. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, 1 Pedro 2:9. Deus escolheu uma nova nação para se levantar nesse mundo aqui. Sabe quem é? É nós. Esse Deus, eu acho que ele, sei não, viu? Às vezes eu fico olhando assim, o Senhor me chamou mesmo, porque eu vou fazer o quê? Vocês ouviram aqui, né? As minhas falhas de caráter. Por que o Senhor não escolhe fulano, é tão melhor? Será que eu estou olhando para ele ou a máscara que ele impõe? Será que a minha ótica sobre aquele é realmente isso? Nós, seres humanos, temos a tendência de colocar régua. Medir o outro e dizer assim, eita, está muito alto, não dá para eu chegar não. Ou então, vixe, já estou bem, está longe, olha o tamanhozinho. E Deus é tão maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Que ele, sabendo que eu ia continuar usando régua, mesmo ele dizendo para eu não usar, não ter padrão de outras pessoas para eu colocar sobre mim, ele arranjou um jeito de liberar a régua. Ele fala para nós assim, ó, vocês querem usar régua, né? Vocês não vão conseguir parar de se medir com os outros? Pois eu vou dar uma régua para vocês. Jesus Cristo de Nazaré. Toda vida que você olhar para alguém e colocar régua, seja para baixo ou para cima, lembra que a régua tem que ser usada em uma única pessoa que veio aqui na terra e se entregou para que a gente pudesse ter essa possibilidade, que é Jesus Cristo. Quando eu olhava para o meu pai antes do CR, eu olhava assim, eu nunca vou ser isso. Era uma referência baixa. Eu nunca vou fazer essas coisas que meu pai faz. E meu pai é um pai maravilhoso. Mas na época eu precisava de um culpado para não reconhecer as minhas próprias falhas. E era quem? Meu pai. E é tanto que nesse processo que o James falou, do grupo de passos, eu descobri isso e fui lá no meu pai, numa mesa daquelas que vocês sentam de madeira, eu sentei com ele e pude tratar. E ele ficou surpreso, né? Que eu disse, pai, eu quero liberar perdão para o senhor, porque o senhor me magoou quando eu tinha 12 anos. E ele nem sabia que aquilo me magoava. E eu disse para ele. E eu não esperava que ele dissesse perdão nem nada, eu só queria liberar perdão. E foi o que eu fiz, e saí de lá renovado. Você pode fazer isso também. Não precisa esperar o outro pedir perdão, não. Vocês vão sair daqui do retiro com coisas práticas para colocar em prática quando sair lá fora. Anota, deu tempo livre, pega o teu caderninho e diz, cara, Deus falou isso aqui comigo. Quando eu sair, eu vou fazer isso aqui. Chega lá fora, relê, vai colocando em prática e busca uma pessoa para acompanhar você. Peça perdão pelo que você fez ou libere perdão e viva livre. É isso que Deus espera de nós e é isso que Ele quer para nós, porque é o melhor para nós. Deus ama você, Deus conhece você, mas talvez você não se conhece e não conhece a Deus. E o desafio aqui é que você tome uma decisão.
de conhecer cada vez mais a Deus e se conhecer cada vez mais. E eu termino dando um spoiler. Quando você olhar para você, muito possivelmente vai haver muita frustração. Por isso que a caminhada no CR ajuda, porque tem outras pessoas que vão te abraçar, te ajudar, te orientar. Fazer isso sozinho é arriscado. Use o seu GR, use sua família, use o CR, mas não deixe de fazer e de colocar em prática o que nós conversamos aqui. Eu queria pedir que você, onde você estiver aí, baixe sua cabeça, feche seus olhos para a gente encerrar esse momento. E de cabeça baixa, olhos fechados. Queria que você lembrasse agora de algo que chamou muita atenção em tudo que foi dito até aqui, e que você pensasse o que é que você vai fazer a respeito. Se sua mente quiser fugir para algum barulho, para alguma lembrança que não tem nada a ver com o que a gente está falando, para algum lugar, não deixa, traz para cá. Agora é o momento de reflexão do que eu ouvi aqui. O que que isso falou para mim? O que que Deus falou comigo? O que é que eu vou fazer a respeito? Pode ser 2 coisas, 3 coisas. Se vier 50 coisas, respira, puxa o ar profundamente, solta o ar devagar e vai organizando isso na sua mente. A palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 pessoas se reúnem, Ele está presente, é a nossa certeza que Ele está aqui, porque a palavra de Deus diz isso. E aonde Jesus está, a transformação, a restauração, a mudança, a perdão, a pedido de perdão, a liberação de culpa. Não me sinto mais culpado, eu entrego para Deus. Se vier culpa aí no seu coração, na sua mente agora, diga assim: Senhor, leva essa culpa do meu coração, não quero mais viver com isso. Se vier algo que você fez de errado, diga assim: Senhor, me perdoa de verdade. Eu nem sei se eu vou errar de novo quando eu abrir o olho, mas eu quero agora, só por agora, dizer: Senhor, me perdoa por isso, eu não quero mais cometer isso, eu não quero mais fazer isso. Eu nem sabia que era tão comum em outras pessoas isso que eu tenho feito, mas eu entendi, Senhor. E eu olho para mim e digo: Senhor, me perdoa, não quero mais, me ajuda. Se vem alguma pessoa, lembre dessa pessoa e fala com Deus: Senhor, me ajuda com essa pessoa que está vindo no meu coração. Se ela te magoou, te machucou de algum jeito, entrega essa dor para o Senhor. Ele ama você, Ele cuida de você. Talvez se você ainda não acredita que Deus está aqui ou que Deus exista, fala isso para você mesmo: eu não acredito em nada disso. Mas se realmente for verdade, me mostra. Ainda tem alguns dias aqui nesse retiro e eu quero te ver, eu quero saber. Eu quero sentir, eu quero entender, eu quero perceber, eu quero ver, fala. E se você acredita, diz: Senhor, me ajuda nessa caminhada, eu entendi e quero caminhar, quero aprender. Eu estava distante, eu decido voltar. Eu nunca te conheci, te vi hoje, entendi hoje, eu quero te receber. Ore aí, você e Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo mover que o Senhor tem feito, mesmo antes da gente chegar aqui. Cada detalhe que o Senhor preparou para que cada um estivesse aqui. Obrigado porque o Senhor está falando não só com os adolescentes, mas com a equipe, comigo. Aqui não é uma palavra de alguém que sabe para os que não sabem, Senhor. E o Senhor conhece todos os nossos corações, mas é de um coração quebrado e remendado para outros corações quebrados e remendados.
O Senhor tem poder para transformar. E todos nós necessitamos de Ti, Senhor. Os que creem e os que não creem. Estamos aqui. Fala, Senhor. Mostra, Senhor. E nos ajuda, Senhor. Usa tudo para a glória do Teu nome, como o Senhor tem feito. E que em nome de Jesus, aqueles que chegaram aqui deslocados, sem saber, sem conhecer ninguém, possam sair daqui, primeiro, Te conhecendo, se sentindo amado por Ti. E logo depois, a igreja, o Teu corpo aqui na terra, amando e cuidando desses que estão chegando e que não conhecem, que ainda não conhecem ninguém aqui, Senhor. Faz isso. O Senhor sabe como isso é importante. Mas mais importante de qualquer outra coisa é Te conhecer e se entregar completamente à Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, mas muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer ainda nos próximos dias. E nós queremos continuar na Tua presença, em cada detalhe, em cada momento em que nós vamos viver aqui nesse retiro. E nós Te entregamos todos esses pensamentos, essas vontades, essas dúvidas, esses anseios, esses medos, essas culpas, essas inseguranças, cada detalhe que foi dito aqui, Senhor, que o Senhor ouviu, que o Senhor está ouvindo, que o Senhor receba e junte tudo isso, transformando, como o Senhor fez na minha vida e de tantos aqui, em testemunho para a glória do Teu nome. Nós Te adoramos, Te amamos e Te agradecemos e temos o privilégio de fazer isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém.